Olá, boa tarde para quem estiver no Brasil, boa noite para o pessoal de Portugal. É um prazer, Ana Coelho, prazer, Jorge Alves, ter com vocês aqui no Toca Falar Disso, 10 perguntas A. Eu queria dar uma boa tarde para todos que vão começar a nos acompanhar também. E a ideia do Toca Falar Disso, 10 perguntas A, é tirar do blog, né, que já existe há 10 anos, que foi feito, criado, idealizado pelo Emanuel Lomelino, onde a gente faz entrevistas, a gente faz crônicas e resenhas, e também faz a divulgação de prosas e contos, para a live nesses tempos de pandemia. A gente está se reinventando e mostrar quem é a pessoa por trás do autor. Então, a ideia das 10 perguntas é a gente conhecer um pouquinho mais o que pensa o autor que a gente está tão acostumado a acompanhar, né, nas redes sociais, acompanhar nos livros e nas coletâneas. Então, uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Graça Can e Cecília Souza são as primeiras a chegar, fora o pessoal que já começou a nos acompanhar. Então, para começar, eu vou fazer uma pequena apresentação da Ana Coelho e também da Geórgia, e depois elas mesmas vão se apresentar, porque eu acho que nada melhor do que a gente para falar um pouco do além, né, do que a gente gostaria de que as pessoas soubessem. Então, Ana Coelho nasceu em 1969, é natural de Angola, vive em Alenquer desde os 5 anos de idade. Tem 8 livros editados. Em 2012, criou o grupo literário Alen Criativos, com uma outra autora alerquerense, né? Colabora com a Biblioteca Municipal de Alenquer na organização de saraus poéticos e outros eventos literários. Premiada em alguns concursos literários, é membro da Academia de Poetas de Língua Portuguesa, tendo como patrono Natália Correia. Em 2015, aceita o desafio de dar voz às palavras e autores semanalmente no programa Livro Aberto na Rádio Voz de Alenquer. Ana, fala um pouquinho de você e depois eu leio a Geórgia fala um pouquinho dela. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, à Adriana, à Infinita, e por este magnífico projeto que eu já conhecia ao tocar escrever pelo Emanuel há uns anos, e depois a Adriana veio de seguida e sempre também muito ativa, muito bem-vinda. Falar sobre mim é complicado, mas também já disseste um bocadinho de tudo. Eu comecei a escrevi há algum tempo, com a entrada na internet há cerca de 10 anos, pensei isto há dias e já passaram mais de 10 anos. Lembrei-me disto quando estavas a falar com a Antonieta e eu estava a assistir à live e estava a pensar, quando é que eu conheci a Antonieta? Foi em 2008 e comecei a fazer contas e já lá vão 12 anos, portanto, e entramos num site, no Lusopoemas, começamos a divulgar as coisas, começamos a comentar, as pessoas começaram a gostar, depois começamos a estar juntos nos lançamentos dos livros e etc. E nasce o meu primeiro livro em 2010, em parceria com o meu marido, portanto, o mesmo tema escrito no masculino e no feminino, Nuances no Silêncio 2, e depois vieram os outros. Entretanto, comecei a escrever romance, isto porque no lançamento do meu segundo livro, a minha filha fez um desafio a que eu mudasse de registro, e eu gosto de desafios, gosto de desafiar e gosto de ser desafiada, e aceitei o desafio, e já lancei 3 romances, sendo que são 2 romances num livro só. Tirando isto, depois nasce o Alen Criativos em 2012, com a Maria Eugénia Ponte, de uma alenquerense também, em parceria com a Biblioteca Municipal de Alenquer, organização de eventos que agora estão cancelados, e com a Helena Assunção, que é uma funcionária da biblioteca, mas que trabalha muito também como voluntária pela literatura. Depois, em 2015, como disseste, isto porque eu dizia que a Rádio Voz de Alenquer devia ter um programa dedicado aos livros, nasce o Livro Aberto por mim, é de minha autoria, sou eu que sou a única responsável pelo programa. Durante 4 anos tive a minha filha comigo, a Cátia Costa, que fazia a rubrica Livro Mágico, que era fantástica, porque ela é uma contadora de histórias muito, muito interessante. Só que ela fez a magia da Carminho e agora tenho que esperar que a Carminho cresça para irem as duas para lá contar histórias.
mas ela ainda só vai fazer um ano segunda-feira, portanto vamos ter que aguardar ainda um bocadinho. E tem sido uma experiência muito, muito boa, e este, de facto, o mundo das letras, das palavras, aquilo que nos traz de melhor é isto. Eu não conhecia a Geórgia, e vou passar a conhecer. Eu conheci o Emanuel mais tarde, através do Emanuel conheci a Adriana, cada vez somos mais, e vamos nos conhecendo entre nós, e vamos dando e recebendo, e vamos crescendo. Portanto, é muito gratificante estar neste caminho. Obrigada, Ana. É um prazer também ter você, todo o apoio. A gente só tem que agradecer também toda a parceria, o apoio. Você está sempre muito aberta, todas as iniciativas da Infinita, então muito obrigada também. Geórgia Alves, bem-vinda também. É jornalista, mestre em teoria da literatura e especialização em literatura de língua portuguesa, com novela publicada Reflexo dos Gorges, da editora Paes, e romance Filosofia da Sede, da Chiado Editora. Autora de contos em 2 antologias. Pesquisa a obra de Clarice Lispector, O Retrato do Recife, de Clarice Lispector, pela UFPE, atualmente para o doutorado, e a obra de Dorinda Gerson. Professora de Artes, Teoria e História da Arte e Desenho. Jorge, eu sei que você está muito feliz agora, já que a Clarice também foi reconhecida, né, como representante da literatura. Então, fale um pouquinho de você e de todo o trabalho que você faz. Eu queria agradecer primeiro, dizer que é um prazer, né, reencontrar você e conhecer a Ana, tá aqui nesse fórum que eu acho extremamente privilegiado, assim, poder dialogar sobre literatura, vencendo as distâncias além-mar, né, como a gente costuma dizer, e que realmente, assim, conhecer a Infinita, conhecer a Adriana, esse trabalho que a gente observa você fazer assim, se sentir já experimentando o futuro, né, porque a gente vê como se criam laços, quantas conexões já foram geradas desde que eu conheci você, né, e como o círculo cresceu a partir daí, é uma alegria muito grande. De fato, aqui nós estamos celebrando, né, o centenário de Clarice, com essa notícia de que ela se torna patrona ou patronesse. A ela foi dado o patronato da literatura pernambucana, que é uma literatura bastante concorrida, né, porque temos Manuel Bandeira, temos João Cabral de Melo Neto, temos tantos... acho que falaram em Gilberto Freire, falaram em muitos autores, né, mas de repente uma mulher despontou, passou na frente de todos, e a Clarice de fato merece, porque ela fez questão de afirmar essa identidade, e eu acho que faltava, pelo menos pelo que eu venho estudando desde 2002, uma afirmação desse pertencimento, assim, a própria cidade se assumir como esse lugar de origem da pessoa que não queria ser chamada de estrangeira, ela fazia questão de se afirmar brasileira, né? Porque tinha chegado na infância aqui no Nordeste brasileiro, inicialmente em Maceió, e aos 5 anos de idade aqui no Recife, na Praça Maceió Pinheiro, e que experimentou a cidade que estava ali, muito próxima dela, né, na calçada do Casarão 387. É uma alegria, porque eu me lembro como a gente não tinha sequer uma literatura sobre isso, né? Mesmo que muitas biografias tenham sido publicadas e tenham feito menção a esse espaço vivido no Recife, mas era sempre um olhar um pouco de fora. Então, agora a gente tem pesquisadores do Recife que experimentam a cidade, que conhecem esses silêncios, né, e esses não pertencimentos que foram deixados para depois e que puderam também afirmar, né? Então, eu já sou a segunda a fazer uma dissertação nesse sentido, né? O meu chama o retrato do Recife de Clarice, como você falou, mas a gente tem também agora na Universidade Católica de Pernambuco, além de termos alguns filmes, né? Eu também comecei pelo cinema, apesar de ter feito a especialização em 2002, a minha primeira homenagem, digamos assim, referendada a Clarice foi um filme que chamou O Triunfo, e está no YouTube, né, acessível a todas as pessoas. Isso aconteceu em 2007. O filme parece que estava
concentrando uma energia de afirmação tão grande que ele saiu sendo premiado e chegou em Cuba. Eu não consegui acompanhá-lo, assim, a trajetória dele foi tão, assim, impressionante, né? Ele de saída ganhou 3 prêmios, né? Aqui em Pernambuco. Depois ele foi chamado para uma mostra no Rio e aí foi andando por festivais de feministas, né? O Fêmina. Ele constou em vários portais também. E aí eu resolvi rapidamente botá-lo logo no YouTube, porque não conseguia acompanhar a demanda de pedidos. O Triunfo teve essa carreira aí brilhante, e ainda existe uma publicação que, na época, por causa dos 30 anos da morte dela, a gente está falando de 2007, alguns textos, ensaios foram selecionados também para uma publicação. Isso ainda não aconteceu. Eu me lembro de ter escrito essas 50 páginas sobre o amor de Clarice, né, essa afirmação, morro de saudade da minha terra. Ela escreveu para um amigo chamado Augusto Ferraz, né? E outras coisas, assim, que a gente via, outros momentos em que ela afirma. Então, eu estudei especificamente as crônicas que ela publicou entre 67 e 73, no Jornal do Brasil, diretamente nos arquivos do Jornal do Brasil, né, eletrônica, a versão eletrônica, mas também fiz uma ousadia que foi, além das crônicas que viraram contos, tentar observar ali o que ela escrevia de olhar para fotografias antigas que ela tinha experimentado no Recife íntimo, né, nesse Recife que estava dentro dela, colocar exposto ali em alguns romances. Então, esses rastros, né, a gente encontra alguns rastros, assim, algumas pistas. Eu, pelo menos, acredito nisso, em A Cidade Sitiada, que ela escreveu em 1949. Acho que Perto do Coração Selvagem, o fato da menina ser órfã, né, e a mãe ter morrido, e a gente ter aqui a lápide da mãe de Clarice, também me conecta um pouco. Quando eu leio o romance, eu faço uma leitura diferente, né, porque eu experimento esse luto que foi vivido na cidade, e que é uma cidade que possui essa pedra, né? Essa pedra está lá no cemitério dos israelitas, e também eu acredito que a homenagem à Macabeia, né, a nordestina, na Hora da Estrela, é impossível não enxergar essas que andam aos montes aí falando, acreditando em felicidade. Acho que é isso. E a curiosidade, quando eu estava no Brasil, precisamente eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, e antes de vir para Portugal, eu passei 5 meses em Recife fazendo trabalho para me despedir da família e lançar meu livro. E assistia a rádio Voz Alenteer, da Ana Coelho, e desde 2016, assim, um dia eu chego a Portugal. E agora? E você, eu estava na cidade e não te conhecia. E agora, com essa desconexão, né, da gente ter que voltar de novo a estar em casa, a mudar de hábitos por causa da pandemia, eu consegui essa integração, essa conexão com vocês duas, e que antes o meu dilema era outro, totalmente diferente. Então, eu agradeço imensamente ter conhecido vocês, porque vocês são pessoas assim muito queridas e que acrescentam muito também na cultura e na literatura, com tudo que vocês fazem. Então, vamos lá. Vou começar com as 10 perguntas, né? E depois, se vocês quiserem ler um texto ou falarem mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou começar por ordem alfabética, como eu sempre faço, a Ana, depois a Georgia. Se vocês quiserem trocar, também fiquem à vontade. Como é de praxe, qual é a sua percepção para essa pandemia mundial e qual a lição que fica, que eu acho que é um tema importante para a gente saber a opinião de cada um. A pandemia traz-nos, de repente, o isolamento. Põe-nos em casa, e eu lembro-me, logo nos primeiros dias, ao fim de 4, 5 dias, de estarmos em estado de emergência em Portugal, estava com a minha nora e recebi uma chamada de uma pessoa amiga e houve uma conversa que eu depois, quando desliguei, disse: neste momento eu dou graças a Deus por gostar muito da minha casa, por gostar muito da minha família, porque quem não gosta da sua casa, do seu espaço e da sua família é obrigado a ficar de repente, porque nós temos um cotidiano muito movimentado.
A profissão, os hobbies, eu falo por mim, saio para trabalhar, depois venho, depois vou fazer isto, depois fazer aquilo, depois, pronto, de repente paramos. E se não nos sentimos bem no espaço onde estamos, com as pessoas com que estamos, seria muito complicado. Para mim, felizmente, não foi complicado, foi fácil. Porque eu gosto das pessoas que vivem comigo, gosto da minha casa, do meu espaço, e aproveitei o meu espaço de forma que eu nunca tinha aproveitado. Precisamente porque temos sempre outras coisas para fazer fora das paredes e acabamos por deixar para depois e acabamos por aproveitar esse tempo. Depois lembro-me de me ter emocionado quando vi as ruas de Lisboa vazias na televisão e de pensar como é que é possível. Um cenário que eu nunca pensei ver. Lisboa, Porto. E comecei a pensar, logo de seguida, depois começaram a mostrar imagens dos animais a aparecerem na via pública. Portanto, isto é um sinal. Nós tivemos que parar, tivemos que repensar. Nós não tínhamos tempo para nada e, de repente, ficámos sem saber o que é que havíamos de fazer ao tempo. E tínhamos que manter a sanidade. Não nos podíamos deixar entrar em pânico. Infelizmente, nem toda a gente teve essa capacidade. Reinventar o tempo. Desse tempo, fazer coisas úteis. Também li como já há muito tempo queria ler e não consegui. Mas a mensagem principal é essa: nós tivemos que parar de ir a correr ao supermercado, de ir a correr ao centro comercial para comprar roupas novas. Se calhar não nos faziam assim essa falta que nós achávamos que seriam muito importantes e que não, eu hoje tenho mesmo que ir porque não temos que ir. E o planeta agradece a não poluição, agradece tudo isso. Portanto, acho que esta é a primeira fase da pandemia. Mas acho que a pandemia nos traz... esta é como se fosse o ensino primário da pandemia. À medida que... E já lá vão 6 meses, 5 meses, portanto, de março até agora, as pessoas pareciam que se iam tornar melhores. E não é bem verdade. Porque isto é tal e qual como uma aula. Um professor dá uma aula e há alunos que aprendem muito bem a lição e há outros que saem de lá, não ouviram nada. E acho que é isso que vai acontecer com esta pandemia. Espero não ser um mau aluno, espero ser um bom aluno, conseguir reter a lição. Creio que tenho conseguido, pelo menos dentro do possível. Depois tem uma parte muito positiva, que nós fazíamos eventos aqui em Alenquer, a Infinita fazia no Baldaia, poucas vezes eu consegui estar convosco, porque ou era em simultâneo aqui, ou porque a minha vida particular também não me permitia, porque tenho uma família, e de repente nós começamos a ter situações como estas, lançamentos de livros online, tivemos tertúlias do Poema na Vila e com Francisco Pina Queiroz, através da Associação Apoio, através do Zoom, e conheci pessoas que jamais iria conhecer nesses eventos, porque pessoas que estão em Angola, que estão, neste caso, no Brasil, e que nos faz esta ligação. Nós que até achávamos, e eu sei que a Adriana também é um bocado dessa opinião, que de facto, e é a presença, e nós sentimos essa falta da presença, mas ao mesmo tempo, isto vem-nos trazer esta abertura de fronteiras completamente à distância de um clique. Portanto, há esta vantagem. Agora, como é que nós vamos ficar depois? Vamos passar aos eventos presenciais ou vamos continuar nos eventos online? Vamos ter que encontrar um ponto de equilíbrio. Provavelmente teremos de continuar com os online para termos parcerias além fronteiras, e mesmo até dentro do próprio país, tive tertúlias com pessoas do norte do país, com a Graça Canhão, no Algarve, que nem sempre também consegue estar presente. Este ano ela assistiu ao lançamento do Livro Aberto 2020 em direto, coisa que nunca tinha acontecido nas outras edições, porque era ao vivo. Mas, portanto, há uma... Acho que a pandemia que nos tem muita coisa e cada um de nós vai ter que encontrar essa lição. Mas a lição principal, penso que foi estas que eu foquei.
Exatamente. E é uma coisa engraçada, Jorge, antes de te dar a palavra, a gente se desconstruiu a vida inteira sempre dizendo, saiam, né, da internet, venham para os nossos eventos para a gente trocar um abraço, os olhares e uma conversa. E com a pandemia a gente teve que realmente aprender a usar, porque tudo isso já estava disponível há muitos anos, mas só que nós, nas nossas rotinas e com a acomodação de estar sempre naquele lugar, fazendo aqueles eventos presenciais, a gente não dava muita atenção para essa área tecnológica, e agora tivemos que aprender, e é o que você fala, Ana, tem um lado muito rico mesmo, de que a gente agora está conseguindo se conectar e conhecer melhor as pessoas e todo mundo acompanhar, coisa que em outra época presencial não seria fácil. E acho que dá para a gente conciliar os dois. Acho que depois que a pandemia passar, dá para ter os dois. É só a gente se organizar nos horários e a gente consegue estar conectado com todo mundo. Eu penso que sim. Só mais uma coisa. Também trouxe uma parte na vida profissional, que foi o teletrabalho, e que as empresas, muito provavelmente, eu não me importava, eu estou a fazer, agora já estou a fazer 50% de teletrabalho e 50% presencial. E as empresas também não estavam muito abertas a fazerem teletrabalho, e de repente tiveram que nos pôr a fazer teletrabalho. E até funciona. Sim. E até funciona. E produtividade e redução de gastos também, né? Exatamente, pronto. Já me têm dito, pronto, eu no meu caso, mas fui eu, foi uma opção, foi um acordo. Eu estou a usar o meu computador pessoal para fazer o teletrabalho e o meu telemóvel, porque tem um código que cada vez que eu acedo à aplicação da empresa vem através do telemóvel, mas eu optei por ser o meu. Não quis o da empresa porque não queria mais nenhum computador aqui em casa, já é computadores demais. Mas gasta a minha luz, já me disseram, mas estás em casa, estás a ver? Eu disse, está bem, gasta a minha luz, mas provavelmente nas 8 horas de trabalho eu consigo fazer coisas que não fazia se estivesse no trabalho presencial. E já disse isto diretamente ao meu chefe, por isso não tenho problemas nenhum de estar a dizer isto para todos ouvirem. E aliás, todas as empresas sabem isso. Por outro lado, a empresa também, se precisar de alguma coisa fora de horas, consegue, porque nós de casa conseguimos aceder e fazer esse trabalho. Portanto, é uma vantagem para nós e para eles. Eu lembro perfeitamente do meu filho de ter esta guerra desde o tempo de faculdade. Ele já acabou a faculdade há 4 anos, os trabalhos que tinham que fazer, isto porque tu disseste que estas ferramentas estão disponíveis há muito tempo e só agora é que nós, desta geração, é que estamos a dar por ela. E eles dizem, mas porquê é que nós temos que estar todos reunidos na faculdade ou num café para fazer este trabalho se podemos fazer através da internet? E ele agora diz assim, até que enfim que as pessoas acordaram para o século XXI. Sim. Porque ele continua a fazer mestrado e tem alguns projetos no trabalho dele e agora as reuniões são através do Zoom. E ele, felizmente, agora estou em casa, já não tenho que fazer não sei quantos quilómetros, uma coisa de meia hora que se consegue resolver através da internet. Portanto, é isso, há vantagens. E se calhar tivemos que ser despertos para esta parte tecnológica desta forma. Mas acho que a pandemia tem uma mensagem muito maior por trás, que nós temos que, até política, social e etc., que, para nos mostrar. Até porque a pandemia veio e não tem estatuto social. Se tiver muito dinheiro, não estou protegida contra o vírus. Portanto, é uma parte também que nos deve fazer pensar muito sobre o que é que as coisas são ou não são. Concordo. Querida Geórgia, qual a sua percepção para essa pandemia mundial e qual a lição que fica? Bom, aqui a gente é uma cidade muito povoada, né? Recife, eu morava, inclusive, durante um período no bairro mais populoso da cidade do Recife, que chama Casa Amarela. É uma história bonita, inclusive envolve um português que adoeceu, morava lá no Porto, né, no Recife Antigo, e aí a recomendação é que ele fosse morar no interior. Na época, a estação do bonde terminava nessa região onde ele tinha casa, que ele pintou de amarelo. E aí o bairro ganhou esse nome por conta dessa história. Realmente, assim, o problema do trânsito no Recife já era uma coisa, assim,
quase que insolúvel, né? A gente já estava começando a cogitar fazer o remanejamento das placas, assim como São Paulo, como outras capitais, né? Então, acho que isso que a Ana falou me contempla muito, a gente tem muitos aprendizados aí a partir da pandemia, talvez agora que a gente esteja começando a compreender o que isso significa. Eu vi uma notícia de que essas vacinas que estão desenvolvendo descobriram uma falha logo, que foi assim, o cavalo ele tem 4 vezes mais resistência que o ser humano a essa pandemia, ao vírus. Então, quer dizer, precisaria começar de uma perspectiva como a reação do cavalo ao vírus, e não do ser humano, né? Morremos todos, os cavalos ficam. A gente tem que entender que a gente não é tão forte, tão extraordinariamente poderoso como a gente imaginou, que pode mexer com a biodiversidade, que pode mexer com as florestas, que pode criminosamente autorizar incêndios, né, como vem acontecendo. Infelizmente, o Brasil está no miolo dessa discussão e é muito lamentável tudo que a gente vem atravessando. Politicamente, eu perdi muito a identidade, eu sempre me situei como um ser político, ainda me situo, mas a gente vive um período de muita desesperança nesse sentido, pelo fato das coisas estarem assim, de ponta cabeça, né? De pernas para o ar. Então, é muito difícil atravessar esse momento de pandemia com uma representatividade insensível a tudo isso, onde nós tivemos que enfrentar dois grandes problemas, uma pandemia e um negacionismo inacreditável, assim, medieval. A minha situação foi a seguinte: eu trabalho também, além de jornalista, né, uma coisa que ficou da minha experiência de mestrado foi promover diálogos. Então, aqui nessa livraria, em outras livrarias, a gente sempre se juntava para que aquelas teses de mestrado, mais especialmente, que as de doutorado ainda conseguem mais uma visibilidade, mas o mestrado, às vezes, fica ali no departamento e você não tem essa voz visível lá fora. Algumas vezes isso acontece. Então, era exatamente criar rodas diferentes, diversificadas, para que a gente pudesse debater esses temas. E o outro papel que eu sempre exerci também foi como professora. Então, desde os meus 17 anos, eu saí migrando. Eu dava aula de inglês, passei a dar aula de artes e passei a dar assim, uma certa orientação no sentido de como a gente se vê nesse mercado editorial por aqui, né? Não só na hora da feitura do livro, como também nessa recepção dele nas livrarias, no mercado livreiro, enfim, como é que essa distribuição acontece, esse diálogo da sua obra acontece. Aí me peguei já nessa circunstância contraindo o vírus Covid. Então foi assim, é uma coisa, eu não chego a ser um atleta, mas não tenho um corpo assim, com uma resistência mediana. Eu acho que meu corpo tem muita resistência. Eu sou uma pessoa que caminha muito, que faz muitos exercícios, né? Então, assim, e eu vi a dificuldade que foi enfrentar o vírus sem ser exatamente um ser, uma pessoa que se enquadrasse numa categoria de risco, né? Não tendo idade para isso, não tendo um perfil, mas tendo um corpo resistente, ainda assim foi uma situação muito, muito complicada. E aí eu fiquei realmente isolada. Eu começo a sair de casa praticamente 40 dias depois, né? Os primeiros 15 dias são assim de um tratamento intenso, mas tive que me afastar dos filhos e cuidar sozinha. E enfrentar esse período de muitas notícias, muita falta de informação, aprendendo a lidar com o próprio corpo também, que estava submetido aí. Foi engraçado que eu não precisei sair de casa, eu fui entregar uns livros para alguém que chegou de São Paulo, e nessa hora contraí o vírus. E passei esse calvário aí de convivência, ouvindo as notícias e interpretando o que estava sendo dito, experimentando tudo aquilo. Mas, atravessado, eu tinha essa impressão de que eu conseguiria resistir e que ficaria depois um outro aprendizado, né? Realmente uma coisa de expor menos. Então, agora é que a gente consegue circular um pouco pela cidade, mas eu cheguei a passar mais de um mês, né, completamente isolada. Os livros foram um alento. Desse período saiu também um outro livro. Eu consegui finalizar uma obra que há 14 anos, mais ou menos, me perturbava, assim,
tinha virado um roteiro de cinema e não saiu, virou um livro de contos e não saiu. Finalmente, agora ele ficou pronto como um romance. Está lá escondido por enquanto, porque eu ainda quero amadurecê-lo um pouco nessa relação. Mas os livros foram essa salvação, como sempre, né? Os livros fazem realmente essa conexão de você com o mundo. E eu acho que é isso, assim, de alguma maneira, mesmo nesse cenário, eu tive que dar aulas e aprender a usar os recursos, usar a internet, aprender ferramentas que eu desconhecia, né? Então, o Trello, o Google Classroom, o Google Meet, todas essas ferramentas que a gente teve que aprender para poder dar uma aula mais interativa, no meu caso, com jovens, né, de 15 a 18 anos, e, infelizmente, perdendo aquela coisa de uma experiência que a gente teve no ano passado, construir painéis pintados à mão de 3 metros, 6 metros quadrados, que era uma experiência de colocar toda a turma ao redor de um tecido, um algodão, assim, trabalhado, né, com acabamento de tela, para que a gente pudesse pintar coletivamente. E aí ficamos sem isso. Mas estou no aprendizado. Estou que bom que superou, né? Que bom que pois superou o Covid. Sou uma sobrevivente do Covid, mas assim, muito assim, angustiada com a falta de responsabilidade com que o assunto foi e ainda é tratado aqui no Brasil. Infelizmente, graças a muita luta aqui em Pernambuco, nós tivemos uma postura diferente desde o início. A cidade do Recife também, mas com todos os cuidados que já eram necessários, já eram importantes, não se conseguiu evitar um número expressivo de mortes. Então, é um luto, né? Eu acho que até meu corpo teve reações, assim, independente do Covid, que sinalizava o retorno de uma vida, sabe? Acho que a gente que é mulher, a gente sente mais, né? Então, eu vejo essa sinalização. É como se agora que o vírus se afastasse, a gente tem novamente uma sensação de uma esperança de vida. Mas foi um cenário muito, muito estranho, né? Acho que só quem atravessou ali o início do século XVII, um Shakespeare, né? Que lá em 1605, com a peste bubônica, escreveu também logo 3 obras de uma vez, assim, né, isolado, que consegue dizer mais alguma coisa para a gente. Mas é de uma estranheza esse reconhecimento de uma fragilidade e de uma atitude responsável com o meio ambiente. Eu fico, assim, um pouco ainda percebendo o quanto a gente continua fabricando plásticos para conviver com vírus, sabe? E eu fico me imaginando, assim, se uma pessoa, que é o meu caso, numa casa, produz a quantidade de lixo que eu consigo produzir e que não consigo destinar adequadamente, imagina isso tudo. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente continua aquilo que é o não pensar. Existe o não pensar. Quem diz isso é o Jacques Rancière, né? No livro dele, O Inconsciente Estético. É preciso atinar para esse não pensar. Assim, eu sei que ele coloca isso num cenário artístico, né? Mas o fato é que isso faz parte do humano, né? A gente tem isso em todas as formas de se relacionar, na arte e também na rotina. Então, a gente ainda não está pensando direito esse vírus. Acho que a Ana tocou exatamente nesse ponto aí do aprendizado e me contempla. Tá bom. Eu acho que é por aí. Eu queria só dizer uma coisa que estava a ouvir a Geórgia e ela disse que saiu de casa só para entregar uns livros. Eu acho que há um mito, e já me tenho deparado com algumas pessoas a terem esse tipo de comentário. E, por acaso, eu passei por uma situação, foi só suspeita de Covid, não foi Covid, felizmente, porque agora não se pode espirrar e ter um bocadinho de febre. Vai-se logo para o isolamento e vai-se logo fazer teste até que as coisas estejam... E aconteceu aqui em casa e ficamos à espera do resultado. Mas depois, em conversa, mas onde é que andou? Portou-se mal? Não, nós apanhamos o vírus no nosso local de trabalho, no supermercado. Não temos que andar em grupos, em esplanadas, em abraços,
mas é quase levado pela sociedade. Quem apanha o vírus é porque andou em sítios que não devia ter andado. Pelo menos aqui em Portugal, e alguns comentários que eu ouvi, vêm nesse sentido. Não, nós a fazermos as coisas básicas, e mesmo durante o estado de emergência, nós tínhamos que ir ao supermercado. Não íamos com tanta frequência, íamos porque temos que comer, porque temos que limpar a casa e tomar banho, e essas coisas todas, precisamos dos produtos. Portanto, qualquer pessoa que apanhe o vírus não é só porque não fez o que é recomendado. Mesmo a fazer-se tudo o que é recomendado, nós podemos ser contraídos pelo vírus. Portanto, atenção, não façam nenhum estigma a quem teve. Sim. Até abrir a porta com o vizinho. Né? Exatamente. A subir a escada junto com o vizinho, porque nós isolamos, mas no fundo vivemos todos no mesmo planeta ainda. Portanto, ainda estamos cá todos, pelo menos os que ficamos. E no Brasil, de facto, nós assistimos e fazia muita impressão a forma como foi lidado politicamente, porque eu há bocado já fiquei no assunto político. Cá em Portugal, felizmente, as coisas foram um bocadinho melhores. Também há outros estudos que dizem que não houve tantos mortos, porque há outras causas. Segundo alguns estudos, a vacina da BCG, que nós todos temos, que protege, mas isto são tudo ainda estudos. Nada disto ainda está aprovado. Mas no Brasil, de facto, Brasil, Estados Unidos, Itália, e as imagens que nós víamos, nós vemos ainda do Brasil e que víamos, por exemplo, de Itália, carros de militares a passarem com caixões. Portanto, tudo isto tem que fazer com que nós pensemos que, de facto, a vida é mesmo efêmera, que nós não dominamos a vida e que, enquanto cá estamos, temos que fazer um caminho, se calhar, diferente daqueles que estávamos a fazer, se calhar um bocadinho mais preocupados com o planeta em si, com os outros. Nós não podemos chegar, eu não posso ajudar as pessoas do Brasil com comida ou mais perto, mas posso ajudar as pessoas que estão aqui ao meu lado. E há vários vídeos de filosofia e de psicologia que falam disto. Isto é uma corrente, se nós começarmos a fazer, não adianta nada nós estarmos a dizer que o mundo não faz, se nós não fizermos no nosso pequeno mundo. Exato. E eu, como conheço as 3 realidades, né, de Portugal, do Brasil, especificamente em Recife, no Rio de Janeiro, e eu sei que isso começa muito pela política pública de cada local, né? Recife tem uma influência muito grande portuguesa também, então é uma outra forma de trabalhar a política pública, de muito diferente de São Paulo e Rio de Janeiro, onde a situação está muito mais complicada por lá. Mas é isso mesmo, infelizmente, a gente tem que começar por nós, é o que eu falo sempre. Essa pandemia ela só vai acabar dependendo da atitude individual de cada um. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir combater. Mas, pelo coletivo, acho que não se consegue chegar muito longe. Bom, acredita que haverá alguma mudança na forma de trabalhar a escrita? E quais as suas impressões para um futuro próximo no mercado literário? Ana. Já houve o impacto de não haver lançamentos, como nós estávamos habituados, e até já eram, entre aspas, em excesso. Quase todas as semanas tínhamos um lançamento de um livro e queríamos estar em todos e nem sempre se conseguia. Parou, provavelmente os próprios autores também e ficaram tristes, aqueles que já tinham as obras para sair, como é óbvio, e tentaram soluções. Depois, a pergunta que eu derivei aqui um bocadinho no meu pensamento, se vai mudar a forma com que nós fazemos as coisas, não é? Foi o que me perguntaste, não foi assim? E é assim, isto vai ao encontro do que nós estávamos a dizer. Penso que muitos dos autores também se habituaram a divulgarem-se mais nas redes sociais, a aproveitarem os meios tecnológicos para a divulgação do seu trabalho, que muitos desses autores não o faziam, ou faziam minoritariamente. Mas acho que agora a seguir, penso que até as próprias editoras têm que repensar um bocadinho o caminho, ou deveriam repensar um bocadinho o caminho, não sei se o vão fazer. Se vale a pena, às vezes, tanta correria, tanto atropelo, e nós, se calhar vou tocar num ponto um bocadinho sensível, mas eu sou muito sincera, as editoras, às vezes, estas pequenas editoras como pequenos autores, que nós somos, no fundo, porque os grandes autores,
o Abandono, o José Luís Peixoto, o Walter Ugumem, não têm dificuldades em editar. Portanto, quem não é conhecido, não quer dizer que escreva pior ou melhor, mas quem não é conhecido tem uma certa dificuldade na edição dos livros, e as editoras se calhar vão ter que repensar um bocadinho esse caminho, ou deveriam repensar esse caminho, de apreciarem mais as obras, ajudarem mais os autores na própria obra, no melhoramento do trabalho, fazerem um trabalho um bocadinho diferente daquele que têm feito. Não sei se o irão fazer, porque, e nós assistimos às vezes da mesma editora, vários autores no mesmo dia, e vários autores do mesmo círculo, e parece que há uma competição, e então se não for dessa editora, se a editora A tiver a lançar um autor, quase que parece, às vezes, não sei, posso ser eu que vejo assim, mas é assim que eu vejo, às vezes parece que é de propósito que naquele dia aparece um outro livro. Eu sei que há coincidências e que de facto são muitos a sair, mas há uma competição muito grande entre as pequenas editoras que não deveria haver. Deveria haver mais interajuda entre elas e para com os autores, para bem comum das editoras, do autor e do leitor. Concordo. Geórgia. Eu vejo que a gente já tem agora, né, o lançamento do livro dia 25, né, que vai ser feito virtualmente, quer dizer, é uma conexão interessante, né, que a internet possibilita, a gente, em países diferentes, está participando de um mesmo evento, assim, numa construção muito coletiva e diversa, né, uma diversidade muito grande. Aqui a gente teve ontem, por exemplo, 90 anos de Celso Marconi, que é um jornalista crítico de cinema, que participou muito ativamente dessa vida cultural, né, brasileira. E foi feito todo o lançamento pela internet também, e assim, é uma experiência diferente, né, somente as 3 pessoas conversando ali com o autor, e você não poder abraçar o Celso Marconi, não vê-lo pessoalmente, ele com 90 anos, né, quer dizer, uma lenda, assim, do nosso imaginário. Foi meu professor de cinema na Escola de Comunicação e Jornalismo. É realmente um formato completamente diferente, né, que a gente está experimentando. Agora, eu acho que é isso, a gente precisa ter a gente vai se aprimorar na sensibilidade, né? A gente, às vezes, a rotina vai fazendo com que as coisas se amalgamem, então você não sabe onde começa e onde termina, e aí a gente pode atinar para essas sensibilidades, assim. Acho que vamos aprender mais coisas, assim como a gente aprendeu também a solidariedade, né, no contato com esse vírus, com essa realidade nova, e aprender a se reinventar nesse sentido também da estética, da literatura, da poesia, enfim, dos romances. As coisas todas estão funcionando da maneira que é possível, né? Então, a oficina que a gente faz aqui de escrita literária, ela foi transposta para o universo virtual, né? O Raimundo Carreiro, que é um autor da gente aqui, que é também esse mestre de criação literária, né? Ele continua sendo essa criatura que orienta a gente, que dá a mão, mesmo nessa distância que a gente está vivendo agora, né? Porque também já está com a sua faixa de idade aí correndo riscos. Então, eu vejo que talvez a gente aprenda novas maneiras de se relacionar com a arte e com as sensibilidades a partir dessa distância também, né? Agora não deixa de ser tudo muito novo e um bocado mais desafiador. Tem que estar realmente aberto às mudanças, né? E a esse aprendizado. Certo, perfeito. Se dependesse de você, uma nova forma de publicar livros, como faria? Ana? Eu não sei muito bem qual é o sentido. Ana? Quer dizer, estou. Não sei qual é bem o sentido. Se dependesse de você. Eu estou a ouvir a Adriana aos todos. Se dependesse de mim, a nova forma, portanto, nós quando pensamos em nova forma de editar livros, pensamos sempre no e-book. E eu não gosto de ler em e-book. Eu não gosto de ler no computador. Inclusive, os livros aos quais faço prefácios, eu imprimo sempre
Também tenho um patrocinador de fotocópias, portanto não me custa muito, mas gosto de ler em papel, gosto de sentir o papel, gosto de riscar. Portanto, é nesse sentido que eu levo em primeira mão à questão do novo formato de livros. Em segundo plano, vem-me aquilo que eu também acabei por dizer um bocadinho anteriormente, o repensar as obras que se editam, porque às vezes o próprio autor ganhava se determinada obra não fosse editada e fosse editada uma ou outra mais tarde, ou aquela mesma obra um bocadinho limada, um bocadinho mais aprimorada, mas vou outra vez, volto de trás à bola de trás, é o tal trabalho que deveria existir entre as editoras e os autores e que maioritariamente não acontece. Eu sei que a Infinita faz um trabalho nesse sentido. E eu, pessoalmente, também trabalhei com uma editora que fazia esse trabalho. Portanto, a Edita-me fazia esse trabalho com os livros que editou, portanto, eu editei com eles praticamente todos os meus livros. O último é que não foi com ele, porque a editora fechou, não porque eu não quisesse editar, eles deixaram de publicar livros e as coisas já não funcionaram bem da mesma forma. Eu penso que, bom, a gente vai fazer agora a primeira vez a Bienal Internacional do Livro, virtualmente, né? A Bienal está lançando uma plataforma agora, dia 27, que é a quinta-feira, e costumava levar 50 mil pessoas nos 10 dias do evento. Realmente, a gente ainda não sabe como é que vai funcionar, né? Estamos ali, os curadores, tentando entender esse processo, né? E compreendendo melhor também como funciona esse novo negócio do livro nesse formato. Eu sou como a Ana, eu gosto, acho que como você também, eu gosto muito do papel. Eu não só gosto do papel, como eu coleciono 3, 4 edições do mesmo livro. Quer dizer, A Hora da Estrela, para mim, é uma das obras que eu mais adoro. Eu tenho várias versões, porque eu fiz questão de sair acompanhando a evolução, né, das edições que foram feitas, das pessoas que se debruçaram sobre aquele projeto. É uma coisa que eu costumo dizer muito para os alunos, né? Acho que tive a oportunidade de dizer no encontro também com os pais dos alunos. Por trás de um livro existe uma pessoa de carne e osso. A gente costuma botar uma distância naquilo, né? E aí, simplesmente, um livro maravilhoso que a gente adotou lá para o ensino de artes, mas que, como ele tratava dessa forma multicultural e com uma transversalidade dos temas, e era tudo muito amplo, né? Também você tinha ele abrangia ali uma série de autores de diferentes estados brasileiros, quer dizer, foi um trabalho muito plural, muito diverso, e é difícil você chegar, acaba que o aluno ficava com uma pontinha. Então, esse é um exemplo assim, dos desafios que a gente tinha para enfrentar, porque, em geral, fica aquele livro que entra no começo do ano e sai quase, às vezes, do mesmo jeito, dependendo da visão que o aluno tem da disciplina de artes, né? Então, a gente, como professor, tem muito esse desafio, realmente, compreender que somos todos humanos e que essas relações elas já vêm se modificando, né? Assim, eu tive a chance de começar pelo cinema, então, assim, eu vejo o audiovisual, a camiseta que a gente usa com uma frase, eu vejo muito essa relação da arte no dia a dia mesmo, né? Essa relação que a gente... que faz lembrar algumas frases, por exemplo, o Ariano Suassuna, né? Diz, enquanto houver um ser humano, vai haver arte. Então, a gente experimentar essa arte que está no nascedouro das nossas relações, do nosso dia, da nossa rotina, né? E ver como é que isso pode ser transferido ou transcodificado para esse universo aí da palavra, né? Somente da palavra estruturada na língua. É realmente um desafio. Agora, acho que a gente vem aqui começando a inaugurar esses lugares, né? Quando lança o livro conjuntamente e quando experimenta pensar esses ambientes de um jeito novo, sem desistir, jamais. Perfeito.
qual o projeto que mais lhe motiva e conte-nos um pouco do que faz. Aquilo que eu faço, pronto, a nível da escrita, é aquilo que nós falamos inicialmente, as parcerias com a Biblioteca Municipal de Alenquer, com as tertúlias, e gostaria muito de ver a Biblioteca Municipal também a aderir a estas lives. A página de Facebook da Biblioteca ficou muito mais ativa com a pandemia. Há alguns vídeos e leituras que têm sido solicitadas a vários autores, e gostaria também de ver este tipo de saraus, este novo sarau, porque nós acabamos por ter aqui imensas pessoas connosco a acompanharem-nos e estão aqui a responder em simultâneo àquilo que nós fazemos. Isto acontece também quando estamos a fazer o direto da rádio no Facebook, que as pessoas estão muito, juntam-se entre elas também, não estão tão isoladas a ouvir só quem está do outro lado da rádio. Portanto, é esta parte maravilhosa da tecnologia que nós temos ao nosso dispor em pleno século XXI. E perdi-me outra vez. Qual era a pergunta, Adriana? Peço desculpa. Não, era isso. O que você... Qual é o teu projeto? O que mais lhe motiva? Exato. Era isso que eu sabia que me estava a desviar do assunto, mas entretanto perdi-me, peço imensa desculpa. Isto é cansaço. Eu estou a precisar de férias. Eu ainda ontem disse. Estou a precisar de férias. É cansaço. E o projeto que me motiva é exatamente o livro aberto. A parte livro aberto coletânea, portanto, fizemos este ano livro aberto 2020, foi a quarta coletânea, juntou 110 autores. Começamos em 2017 com 103 autores, depois tivemos 106, portanto, 4 coletâneas, e 3 das coletâneas, a primeira não foi assim, depois que isto tudo nos leva a aprender, foi feita de uma outra forma, e depois passei a ser eu a fazer todo o trabalho, a paginação, a capa, mandar para a gráfica. O livro tem um custo muito mais acessível, porque o meu trabalho é gratuito, é voluntário, portanto, o tempo que eu uso para receber os trabalhos, para paginar e etc., é um hobby, porque eu tenho um outro emprego que me dá aquilo que eu preciso, não dá tudo, mas pronto, dá uma parte do que eu preciso para viver, mas nesta parte eu consigo disponibilizar-me e voluntariar-me. E os lucros da coletânea revertem para a natação adaptada do Alhandra Sporting Clube. A natação adaptada, como o próprio nome diz, é natação para pessoas com deficiência. E quando se começa a conhecer este tipo de pessoas, este tipo de famílias, e sinto muita saudade deles, porque de facto aqueles adolescentes, aqueles jovens, aqueles adultos e aquelas crianças são de muito afeto. E já me propuseram fazermos um encontro com distanciamento, ao ar livre. Eu assim, não, porque vai ser impossível nós nos portarmos bem, porque eles são muito afetuosos e necessitam muito de afeto. Mas também precisam de verbas para poderem que o projeto deles consiga andar. Por exemplo, eles tiverem uma deslocação aqui de Alhandra para o Porto, se forem 6 atletas, isto é um exemplo, não podem ir só os 6 atletas e o treinador. Têm que ir os pais, têm que ir outras pessoas que os apoiem. E normalmente são famílias com menos possibilidades económicas, porque a mãe não trabalha, ou porque tem também despesas muito... A mãe dedica-se muito mais, porque tem que se dedicar às pessoas que têm deficiência. Portanto, e é um contributo que nós damos à sociedade. Ao mesmo tempo, a coletânea Livro Aberto tem sido sempre lida e semanalmente. A Beatriz Cassiano é um exemplo disso, mas tenho outros exemplos de pessoas que me dizem depois em privado que preferem assim, porque depois, quando acaba o programa às 10, fica a receber chamadas. Vocês não têm noção disso, porque já não fica no ar, dos ouvintes que gostam de falar comigo, mas que não se sentem à vontade de falar para toda a gente ouvir. Então eu fico ali um pouquinho com eles, a aprender com eles, porque aprendo sempre imenso, e a vivenciar as experiências deles e aquilo que eles retiveram daquilo que foi dito no programa,
e as pessoas dizem-me que leram um determinado poema, adquiriram um livro, portanto, e consegue-se juntar os autores, o leitor e uma causa social. Este é o projeto que eu gostaria de continuar a levar para a frente. Que a rádio tem esta particularidade maravilhosa, que é, eu quando fui para a rádio fui para divulgar os autores e a literatura, e de repente dei por mim com uma parte social de quem é que ouve rádio, quem é que ouve as rádios locais principalmente. Temos que começar com os camionistas, e nós temos um que ainda ontem me ligou, que estão sozinhos, que vão pelo caminho, e que gostam de ouvir as nossas conversas, que gostam de ouvir as nossas partilhas. Depois temos um grupo de pessoas muito solitárias, idosos, que estão em casa, que ouvem muito rádio, porque ainda têm muito esse hábito. E depois temos o outro grupo que eu descobri, porque nunca tinha pensado nisso, quem é que ouve rádio mais? Os invisuais. E os invisuais não podem pegar no livro, que estão aqui toda a gente a concordar que gosta do papel e de ler em papel, não se gosta, até porque ler no computador é muito mais cansativo. Os invisuais, e eu deparei-me com essa situação, estou a fazer um programa, estou a ler prosa poética, estou ali, quando tinha convidados, agora não acho seguro estarmos com convidados em estúdio, a partilha de vidas, das histórias, das leituras. Essas pessoas não tinham outra possibilidade de tomar conhecimento de um livro, de ouvir, de agarrar. Eu tenho a opção de ir à estante e tirar um livro e ler um poema. Se não o faço é porque não quero, mas eles não podem. E a maior parte destas pessoas que ouvem em rádio são pessoas que não sabem mexer no computador. Eu tenho um exemplo de um ouvinte que já não é novo e que agora já está a ir ao Facebook e já está a conseguir, mas eu imagino o esforço que aquele senhor faz, porque se isto às vezes é complicado para nós descobrir estas tecnologias todas, com os olhos, com as mãos, com tudo a funcionar, uma pessoa que não tem, mas eles vão fazendo. Mas há muitos que não têm essa possibilidade sequer económica para ter um computador, e nós estamos ali, eu digo sempre nós, porque o programa não é meu. Eu estou ali, sou eu que o organizo e sou eu que vou ali, mas o programa é de todos os que fazem parte, daqueles que ouvem, daqueles que telefonam semanalmente, dos que participam nos desafios, dos que fazem parte da coletânea. Portanto, somos nós que estamos ali a dar palavras às pessoas, a dar alento. E nós temos, houve uma senhora que a semana passada me ligou e eu emocionei-me bastante quando ela deu o testemunho dela, a dizer que o filho, ela tinha 80 e qualquer coisa anos, que o filho tinha ligado, ela disse, não, hoje eu vou ouvir o programa da menina Ana, que é um programa que eu gosto muito porque me transmite muita paz. Eu estou aqui muito sozinha, vai ser a minha companhia, e o programa transmite-me paz. Isto é aquilo que o dinheiro não paga. Portanto, vale a pena fazer este voluntariado, vale a pena estar com estas pessoas, porque estamos a fazer um bem. E muitos eu não devo saber, não sei, com toda a certeza, porque há muitos que não me telefonam ou que não, e que estão lá, mas estamos a fazer um trabalho que leva a literatura além dos livros. Jorge. Recuperei uma memória aqui agora da relação com o rádio, ouvindo a Ana falar, que fiquei emocionada, é isso mesmo, né? Que maravilha, né? A rádio realmente é uma experiência de comunicação muito particular, né? Toda a mensagem chega ali pelo ouvido, então os olhos não interferem na subjetividade, né? Fiquei muito emocionada com o depoimento dela. Assim, eu trouxe os trabalhos como coletivos, né? Você tem sempre esse momento do interior, mas acho que coletivamente eu venho funcionando bem há algum tempo, assim, tem essa preocupação de estar sempre junto dos colegas, né, tanto da universidade como as amigas, sobretudo as amigas, né, então, de vez em quando acontece uma live no Instagram, né, com quem estiver lançando livro, recentemente foi Cecita Rodrigues, fez um livro lindo, molhado até os outros, sabe, assim, livro de poesia denso, forte, e foi uma entrevista tão interessante que eu não consegui nem salvar depois, não consegui nem reproduzir, mas a gente se divertiu nessa live, e são pessoas que eu conheci trabalhando nesse livro aqui, foi na oficina de Raimundo Carreiro, nós somos aqui vários autores, e
e acho que era um conto que já tinha sido feito. No meu caso, eu fiquei muito feliz, né, de ter entrado em sala de aula novamente, que é uma coisa que eu já venho fazendo há algum tempo, né? Desde 2002 eu resolvi voltar a estudar depois dos filhos ali, e aqui especificamente foi essa construção de contos, mas que com a ajuda dessa experiência de Raimon Carreiro ficou tudo muito contundente, né? Então, eu gostei bastante do resultado, porque a gente não se sente só, né? A gente, com o olhar do outro, consegue fazer uma produção mais interessante e acaba se gostando mais. Eu tenho muita dificuldade dessa maturação do que foi feito, né? Normalmente eu faço e fica lá, e depois você olha e não gosta, né? Ou não, enfim, não sabe reolhar, né, o que fez, assim, é sempre... Por isso que funciona tão bem essa relação com o editor, né? E eu acho que essas experiências, elas traduzem isso. Aqui são filmes curtos, mulheres de A a Z. Existe um livro chamado As Filhas de Lilith, e esse projeto aqui são pequenos filmes sobre os poemas. E aí a Tereza do Rego Monteiro, que infelizmente partiu, né, recentemente, durante essa pandemia, quem fez as ilustrações. Ele vem com o DVD, mas é de Angélica Azenaide. E aí são poemas que a gente transformou em filme. Aí eu peguei Grace, que é uma história de 5 gerações da mesma família, todas mulheres, que é um pouco o meu caso, a minha família é mais feita de mulheres, e elas começam o dia do mesmo jeito, que é fazendo café. Mas cada um a seu modo, cada um em seu tempo, né, com seus objetos. Então, essa relação aí que o grupo, né, dizia da Bauhaus, assim, a relação com a arte, ela está muito presente nesses objetos, né? Isso é bem um traço bem característico da cultura russa também, né? Porque eles têm aquelas celebrações coletivas ao redor da mesa, e tem sempre uma peça que rouba a cena ali nessa relação com a mesa, né? Então, aqui são mulheres que fazem café, cada uma do seu jeito, e eu tive a chance de transformar num filme de 3 minutos, com a generosidade de Estela Maris, que é uma atriz nossa aqui maravilhosa, Saldanha, Estela Maris Saldanha. Ela já interpretou Clarice, fez isso muito bem, num documentário chamado O Recife em Mim, que foi uma das frases de Clarice, e esse aqui, que é uma coisa assim, ele tem um texto de abertura do Marcelino Freire, como ele diz, é um livro nervoso e sujo, assim, fala de um Recife das ruas, né? Eu dou voz a uma prostituta, Clarinha, mas ela tem o mesmo nome da repórter. Então, elas estão ali misturadas num amor que é o Chantecler, que é um prédio histórico que era uma casa de festas aqui no bairro do Recife, que foi suprimida da nossa convivência, né? Existem tapumes, até hoje a gente não vê o Chantecler, não usufrui daquela memória, né? Desse Recife que viveu anos de ouro, assim, tá. E esse aqui foi o último, né? Então, todos nós autografamos nossas peças para um para outro. Eu escrevi Estado de Sítio. Se eu puder ler, na minha próxima vez, eu leio o Estado de Sítio, a minha participação, acho que contempla a minha maneira de me expressar aqui, dizer o que é que eu ando fazendo. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, como a gente já está com 1 hora de programa, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está nos acompanhando, todas as mensagens vão ficar disponíveis, depois a Georgia e a Ana vão responder a todos. Muito obrigada, só tem gente querida nos acompanhando aqui, eu não vou citar o nome de todos para não demorar mais, e para não ficar um vídeo muito comprido, 3 perguntas são mais ou menos dentro daquilo que vocês já tinham falado, mas como a Ana tem o livro dela, o romance, eu gostaria que ela falasse um pouquinho também do livro dela, como a Georgia falou dos trabalhos, que eu acho que tem essa integração de vocês estarem transformando, que vem no papel para o áudio, para o visual de uma forma ou de outra, né? A Georgia com os projetos dela, a Ana com o programa da rádio, tem uma integração de sair do papel e dar voz a esses autores, a esses textos. Então, tem 3 perguntas que eram mais ou menos ligadas. O que lhe inspira e qual foi o livro e o autor que lhe marcou, como você
eu vou mudar um pouquinho a divulgação do lançamento do seu livro, como foi a publicação do seu livro, né? Eu acho que a Georgia já contou um pouquinho a história e a Ana também está com um livro recente. E também como você divulgaria o seu trabalho para um futuro leitor. Então, eu vou juntar, sintetizar, aí vocês explanam, falam um pouquinho do que vocês querem falar sobre a obra de vocês, sobre o livro, o que lhe inspira, para a gente encurtar um pouquinho o tempo, para depois a gente fazer as 2 últimas perguntas, mas assim, não tem pressa, e ainda tem as leituras também. Mas só para não ficar muito extenso e as pessoas não poderem acompanhar muita gente. Ok. O meu trabalho, eu há pouco também já falei um pouquinho dele. O que me inspira é o cotidiano, é o dia-a-dia, e não quer dizer que sejam experiências minhas, às vezes são experiências vividas de outros. O meu livro, que saiu o ano passado, em 2019, o romance Não Voltarei, é fruto é uma história de 3 mulheres. Cada uma tem a sua vivência e as suas experiências de vida, se calhar não tão diferentes assim umas das outras, e eu Não Voltarei tem a ver um bocadinho com o final do livro e com o desfecho que o livro tem. Mas, no fundo, o que este romance tenta fazer é questionar. Nós conhecemos mesmo todas as pessoas que convivem connosco diariamente. Nós sabemos mesmo quem são aquelas pessoas, o que elas fazem, porque aquilo que eles fazem à nossa frente nem sempre, ou que nós fazemos à frente dos outros, nem sempre é aquilo que fazemos quando as pessoas não estão presentes. E este livro fala um pouquinho disso. Depois tenho o livro que saiu em 2015, que é o Sem Abrigo, Escolha o Destino, que eu acho que nunca mais vou conseguir escrever nada que se iguale a esse livro. É aquele que me trouxe a maior experiência com os leitores, até porque o tema também é bastante forte. Mas este livro, Sem Abrigo, Escolha o Destino, com uma interpretação no título, não é a degradação do sem-abrigo, mas sim o mundo do sem-abrigo. E isto veio de uma experiência que eu fiz na CAIS, porque eu a minha vida toda, e felizmente também consegui que os meus filhos o fizessem, então eles também estão sempre ligados a projetos. A Cátia, agora de momento não, por causa da pandemia, conta histórias nos hospitais, as leituras que ela fazia na rádio. Ela uma vez por semana vai aos hospitais com um projeto novo em Vitória, contar histórias para os meninos dormirem. O meu filho também já foi voluntário na Cruz Vermelha, e felizmente eu fui voluntária na CAIS, a fazer sessões de leitura à tarde para os sem-abrigo em fase já de reabilitação. E eu questionava-me quem eram aquelas pessoas, não eram aquelas que estavam ali à minha frente, eram quem é que tinham sido. E uma das expressões do diretor da CAIS na altura, que me marcou e que foi um impulso, mas este livro demorou para aí 4 anos até ser escrito, andou a fermentar e depois acabou por ser escrito quando teve que ser. Ele dizia, quem são os sem-abrigo? São eles ou és tu? E é um bocadinho esta a temática desse livro. Nós às vezes somos mais sem-abrigo do que os próprios sem-abrigo que estão a viver na rua com uma caixa de cartão. Às vezes nós somos muito mais desatentos, e temos mais miséria do que eles. E depois tenho a poesia, que eu gosto de escrever, mas ao contrário da Geórgia, e eu vou dizer isto aqui, ainda não disse isto a ninguém mesmo, a pandemia bloqueou-me a inspiração. A pandemia bloqueou-me a inspiração. Eu ainda não percebi porquê, mas não consigo escrever. Mas também tenho estado também sempre, eu não parei totalmente, porque eu trabalhei em teletrabalho, em trabalho presencial, depois fiz sempre o programa de rádio. Houve quem tentasse demover-me a ir fazer, durante o estado de emergência, principalmente quando houve a surpresa total de ficarmos todos em casa, pessoas minhas amigas preocupadas, mas vais para a rádio? Eu disse, não, eu vou para a rádio porque eu vou em segurança, eu vou no meu carro, não está lá ninguém, eu desinfeto o estúdio. Portanto, e as pessoas agora precisam mais de mim do que nunca. Portanto, estão mais em casa e precisam de me ouvir mais do que nunca. Precisam de coisas bonitas, de poesias, de mensagens positivas. Portanto, eu vou. Não estive totalmente parada nesse sentido.
Claro que o tempo começou a sobrar, mas aproveitei para as leituras, mas ainda não percebi porquê. Deve haver uma razão qualquer que um dia hei de perceber. Eu ainda não consegui escrever, mas tal como o livro Sem Abrigo, Escolha de Destino, meu pai 4 anos dentro da minha cabeça, eu penso que ando a construir qualquer coisa aqui que um dia há de sair. Mas eu também não me preocupo muito com isso. As coisas acontecem quando têm que acontecer e não devemos forçar, não devemos fazer nada, desesperar, principalmente. Agora não consigo escrever, mas até poderei não escrever mais. Já também tenho tanta coisa escrita que já fica a semente cá para quem um dia quiser aproveitar. Portanto, a minha neta já vai ter livros para ler quando for crescida, porque eu não sei escrever infantil, também gostava, eu também gostava, mas quando ela for mais velha, portanto, já tem os livros, portanto, não estou preocupada com isso, mas bloqueei, durante esta pandemia, em termos de escrita, bloqueei. E tem algum autor que marcou, que você queira falar? Exatamente, é assim, há um livro que eu já li várias vezes e que eu falo sempre neste livro quando vem uma pergunta do livro. Autores tenho muitos e eu gosto muito e gosto de imensos livros. Há muitos livros que me marcam uns de uma maneira e outros de outra, como é óbvio. Mas A Insustentável Defesa do Ser, do Milan Kundera, é um dos livros que me acompanha ao longo da vida e que já o li e reli várias vezes, porque acho que tem uma mensagem, e cada vez que o leio, e isto é o prazer do livro, eu retiro uma mensagem diferente que não retirei quando tinha 20 anos e li pela primeira vez. Mas recentemente eu li 2 livros, um online, um em e-book, porque não havia em papel e eu acabei por ler em e-book, porque o tema me interessou bastante, que é O Inferno Somos Nós, do Leandro Carmal e da Monja Cohen, uma parceria dos dois. E li precisamente porque o tema, e o Inferno Somos Nós. Eu este livro li-o agora recentemente durante a pandemia e acho que recomendo que o leiam, porque provavelmente também nos ajudará a encontrar algumas respostas a estes novos tempos, a estes novos avanços. E a condição humana da Ana Ayn Rand. Eu tenho aqui o livro ao lado, eu sou péssima com línguas. A Condição Humana, que é um livro que eu já li há alguns anos e que reli agora durante a pandemia, e penso que também é importante, porque é um livro de filosofia que nos leva à reflexão. A filosofia é isso mesmo, mas que tem muitas mensagens ali que podem ser importantes para todos nós. Sim, perfeito. E Jorge? Bom, de certa maneira, eu acabo dizendo assim, foi por acaso que eu consegui escrever, né? Porque também senti um baque grande por sentir essa presença da morte muito iminente, né? Muito constantemente, a vida perdendo significado, né? Todo dia milhares, centenas mais mortos, né? E isso realmente mexe com a gente. Eu acho que foi por acaso que eu consegui encerrar aquela tortura que vinha me machucando ali, aquela história que estava há tanto tempo, e acho que até também por acaso que consegui mandar o texto para fazer parte do Mulherio aí nessa edição, porque estava tão, às vezes, dispersa, né, que não conseguia focar, não conseguia criar, mas em algum momento explodia aquele instante e a coisa tomava uma forma final e eu tinha a grande coragem de soltar, né? Que é esse se desprender que às vezes é mais difícil porque você fica burilando a forma e nunca está satisfeito, né? Então acho que foi por acaso também, mas eu senti o mesmo, acho que a morte é isso, né? A gente intimamente é uma resistência de ser para a vida, né? E aí quando a gente é obrigado a conviver com essa iminência da morte, é muito difícil criar, sentir prazer, falar em alegria, em confraternização. É impossível não se comover com o luto dos outros, né? Então acho que também foi meio que por acaso, por alguma insistência feroz, né? Que as coisas acabavam saindo. Eu vou ler o Estado de Sítio, até porque foi o que eu pensei, assim, aqui teve uma história horrível. A gente ainda está vivendo o ruído dessa história, que foi até difícil falar e não recuperar, assim,
a imagem que eu tenho disso, porque eu já trabalhei com meninas vítimas de violência pelo SOS Corpo, e fiz parte da campanha pelo fim da violência, que começou aqui em Pernambuco, lá em 1995, porque os números eram modificados, a gente tinha toda uma interferência em relação a isso. Mas foi a história absurda, né, de uma criança de 10 anos, que já era abusada há 4 anos, e que as pessoas acharam de discutir que aquele aborto legal, garantido por lei já há 40 anos no Brasil, não é nenhuma lei recente, não é nem pelo Código da Criança e do Adolescente, que completou 30 anos, quer dizer, existia uma lei anterior que garantia isso, que ela não deveria fazer o aborto por qualquer que fosse o outro argumento, e que fosse obrigada a conviver com aquele fruto de uma violência constante por mais tempo, né? Então, é um bocado inspirado nela que eu pensei esse texto um pouco para dar alguma contribuição. Chama Estado de Sítio. Isabel não prestava atenção aos dias. Naquele domingo, teria que trabalhar duro até alcançar algum resultado. Encarregada de ajudar nas filmagens da família, não havia roteiro, desenho das cenas, e isso só já lhe encheu de tensão. Acordou antes das 5, o carro seguiria às 8h30. Houvesse compromisso, era comum acontecer com ela. Despertava antes do marcador. Tentou e não conseguiu fiar a roca do sono de novo. As horas se arrastaram como a cauda do vestido de noiva, que foi obrigada a vestir. Chegado o momento, estava exausta. Ao chegar na locação, viu a infância, ensinou-a a chamá-lo de tio. Estava a 2 reuniões de família com a frase presa, apertando a garganta. Há uma semana, perguntando se estava em aperto financeiro. Quando Isabel quis saber onde estava, a tia. Ele foi rápido. Quero ver você. Ela desligou. Ligou para o pai. Ele não acreditou e minimizou a gravidade do caso. Ela esperou voltar para casa para acusar o tio diante de todos. Outro tio teve atitude diferente. Advertiu o canalha. Acompanharia a sobrinha na denúncia caso outro telefonema ocorresse. O canalha ironizou. Isabel voltou para casa, revolveu livros da época da faculdade, releu tratados da natureza, Estado e governo civil. Uma John Locke em silêncio, em estado de guerra, conseguiu dormir até o meio-dia. É mais ou menos isso que a gente enfrenta aqui. Sim, mas dá vontade de chorar. Sim, é muito difícil, é uma situação muito complicada. Eu nem vou entrar por esses detalhes, não, porque é discussão para mais uma live. Ana, quer fazer uma leitura que a gente inverte a ordem, aí depois eu faço as 2 perguntas. Pode ser. Eu tinha escolhido aqui, do meu livro, O Tato das Palavras, que eu já não mexi há imenso tempo, e fui buscá-lo à estante. Um poema que não é muito grande, e que diz Eterna Busca. As minhas mãos nunca estão vazias. Os sonhos são o hiperbole que carregam as hostes do infindável horizonte, que a eterna busca procura encontrar. As pontas dos dedos apalpam os pedaços de céu que o olhar desvenda em cada meada descida do sol, em acervos translúcidos de correntes coloridas por onde a voz é touro. Novas epopeias engolfadas frescas que os bolsos carregam em vácuos, que só quem é cego alcança no tato dos puros sentidos. Muito bom. Dá vontade de ficar horas e horas ouvindo vocês, mas infelizmente a gente também não pode prorrogar muito tempo, senão o vídeo fica pesado e depois fica difícil até para colocar no YouTube. No YouTube, Aí ele vai ficar disponível no YouTube. Então, depois. Isto 3 mulheres a falar continuávamos por aqui fora. Isto sim, exatamente. E assim, e é o que eu falo, é tanta coisa que vocês têm, né, de conteúdo, tanta coisa para falar,
Aí eu fico me segurando para não me prometer, para não dar a minha opinião também, senão a gente ia ficar umas 4 horas aqui batendo papo, porque é uma delícia esse nosso encontro. A Georgia também tem muita coisa para falar, a Ana também. Então, essa troca ia ser fantástica. A gente pode até marcar uma outra oportunidade depois para um outro momento. Agora, o que diria Georgia para a Georgia de 20 anos e o que diria Ana para a Ana de 20 anos? Começa a Georgia ou começo eu? Tanto faz, uma das duas. Agora começa ela. Eu diria, não perca tempo, viver exige muita intensidade, né? Acho que o que a gente ganha com a experiência é que, às vezes, a gente se esconde atrás de um vidro, né? Uma lâmina de vidro. E a adolescência tem muito disso, né? Eu trabalho com jovens que são de situação variada economicamente, de famílias de condição muito variada, e a gente vê, quando a gente incentiva e estimula, o quanto aquele jovem tem condição de responder, o quanto ele não sabe que sabe sobre o mundo, mas que fica escondido atrás desse reflexo, né? Dessa projeção que a sociedade impõe a gente. Então, acho que, basicamente, eu diria para mim mesma, não perca tempo. Não perca tempo. Mergulhe, atire-se, que é o nome do outro texto que está nessa coletânea Luiz Severa, que é da editora Bagaço, Atire-se. Ótimo. Depois a Ana e a Georgia vão deixar nos comentários os nomes dos livros para quem quiser procurar, entrar em contato com elas, fica disponível, que a ideia desse nosso encontro é isso, é divulgar literatura. E a Ana? A Ana, dizia a Ana com 20 anos, que por acaso não era Ana, era Paula, porque eu nunca gostei que me chamassem Ana, até me tentar esconder atrás do nome Ana Coelho, quando me registrei no primeiro site de literatura, mas agora já é um misto, já muita gente me trata por Ana e por Paula, diria que ela iria ficar orgulhosa, até porque eu fui uma mãe adolescente. A minha filha nasceu, eu tinha 17 anos. Como calculam, houveram projetos que ficaram por fazer, mas eu não desisti deles, eu continuei. Portanto, a Ana com 20 anos, se olhasse para esta Ana com só mais 30, ficaria bastante orgulhosa daquilo que conseguiu, apesar das dificuldades que o caminho teve, iria ficar orgulhosa daquilo que construiu e que está cá e que ainda espero conseguir construir, porque ainda não consegui fazer tudo aquilo que queria fazer. Muito bom. Quem é a Ana Coelho no reflexo do espelho e quem é a Georgia Alves no reflexo do espelho? Ana Coelho no reflexo do espelho é exatamente isto que vocês estão aqui a ver. E sinto-me bem comigo, porque a primeira pessoa no mundo a quem eu tenho que agradar é a mim. Se eu não me sentir bem comigo próprio, eu às vezes digo isto no meu ambiente de trabalho, algumas situações, eu assim, peço desculpa se não concordo com determinada situação, mas eu não vou fazer as coisas só porque os outros acham que é assim que se faz. A pessoa com quem eu convivo 24 horas por dia, que eu não consigo que ela me largue nunca, por várias tentativas que eu tenha feito, sou eu. E eu preciso de me deitar e me sentir confortável com a atitude que tive durante o dia. Portanto, sei que erro, sei que não sou perfeita, mas tenho que me sentir bem com tudo aquilo que faço, com as minhas atitudes, não sou aquela pessoa que faz só porque tem que agradar ou porque para os outros não falarem, eu se me apetecer dançar no meio da rua eu danço. Já fiz isso, não pensem que não fiz, já fiz. E como outras coisas, só porque o vizinho está a olhar e acha que eu sou maluca, eu sou mesmo, não há problema nenhum em eles pensarem isso, portanto, mas o reflexo é isso, eu tento ser muito sincera, muito transparente, isto dizer-se, às vezes quando silencio também estou a ser transparente, porque algumas vezes há pessoas a quem nós não vale a pena nós darmos argumentos, porque elas não nos querem ouvir, e então às vezes é melhor silenciar, para não criar nenhuma guerra, portanto isto também é sentir-me bem, mas exatamente é isso, o reflexo eu tento ser, e tento todos os dias fazer um bocadinho por mim, mais,
porque ao fazer por mim consigo dar um bocadinho mais aos outros. Eu acho uma pergunta, talvez a pergunta mais difícil, das mais difíceis de responder, né? Eu tive a experiência de não ter essa facilidade que a Ana teve aí agora nesse momento, assim, mas acho que de certa forma a primeira novela, assim, a primeira obra foi um exercício de descobrir o que é essa letra que falta, ou essa coisa que a gente entende ou que eu entendi que faltava, para que houvesse uma expressão completa desse indivíduo, né? E aí, problematizado esse nível de expectativa e realidade dessas projeções que a gente tem que enfrentar, né? De alguma maneira, quando se vive numa coletividade, é uma descoberta eterna, né? Eu acho que existe uma transformação constante também, então, uma adaptação, uma vontade, né, de entender o amor, o afeto de um jeito que faz você se transformar. Eu já sou um pouco mais, assim, de tentar realmente compreender o lugar do outro e buscar uma compreensão do que eu posso ser a partir daí, mas talvez não consiga responder assim, não, só escrevendo. Tá bom. Qual é a pergunta que gostaria que lhe fizessem e como responderia? Eu não gosto que me façam perguntas, eu gosto de fazer perguntas. Mas podem me perguntar qualquer coisa que eu sei sempre a resposta, nem que seja ou não sei. Portanto, eu não tenho nenhuma pergunta que gostaria que me fizessem. Não há nada que... E mesmo dentro deste contexto, desta nossa conversa, enquanto autoras e divulgadoras da literatura, no fundo, somos as três um pouco isso, e desta ponte, a conversa fluiu, acho que não ficou nada por perguntar, mas, por exemplo, desafio a que me façam alguma pergunta ali nos comentários, que assim que eu tiver a oportunidade eu depois vou ali ler e tentarei responder, porque eu tento responder sempre às perguntas, e como eu disse, mais que não seja como não sei, porque há muitas coisas que eu não sei responder, e esta é uma delas. Qual era a pergunta que gostaria que me fizesse? Não sei. Isso, na verdade, tem aquele que eu admiro demais, o Daniel de Oliveira, aquele assim, o que dizem os seus olhos. Assim, eu tenho que finalizar com alguma frase assim também, porque eu não posso copiar ele. Então, essa pergunta que gostaria que ele fizesse, até hoje não foi todo mundo que conseguiu responder, porque realmente, até eu fico pensando o que eu gostaria que me perguntasse, e é muito complicado. Mas vamos lá. Eu já respondi pelo menos 2 vezes no toque a escrever a isto. Deve de haver aí registros do que me saiu na altura quando eu escrevi, porque sim, com o Emanuel já participei uma vez e a pergunta se essa, e contigo também. E na altura, quando estava à frente do computador a escrever, deve-me ter saído outra coisa que não foi isto, de certeza. Não lembro, mas acho que não foi isto. Eu confesso para marcar o Toca Falar disso. Eu confesso que, assim, eu dando valor a toda a expressão, a pergunta é um grande abismo, né? Um grande perigo, assim, você corre o risco de reconstruir ou de construir todo mundo novo a partir de uma única pergunta. Eu hoje nem sei qual é, eu estou tentando responder as últimas perguntas que têm tanto a ver com pertencimento, com identidade, com apagamento de uma história, silenciamento de credos, né? São perguntas que eu estou aí há 2 ou 3 anos tentando responder nessa pesquisa, né, de mestrado, e aí talvez eu diria, não, eu estou contemplada. A minha resposta seria essa, estou bem contemplada. Bom, e olha, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que nos acompanhou nessa live. A Ana e a Georgia, elas também, todo mundo que conhece, quem não conhece a Georgia ou não conhece a Ana, tem as páginas delas no Facebook, tem os grupos também que elas participam, então dá para vocês depois interagirem, elas vão entrar em contato com todos vocês. Eu queria agradecer muito a Ana e a Georgia pela gentileza, essa generosidade que vocês têm, e por todo esse contributo que vocês dão. Nós vamos estar juntas novamente no segundo encontro Mulherio das Letras, cada um com seu painel, com outras indagações, com outras pessoas. Então, a ideia é essa, a gente está sempre junto, interagindo. E vou pedir para cada uma de vocês deixar uma mensagem, um recado, seja o que vocês quiserem falar para todo mundo que está nos acompanhando, para a gente finalizar. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então depois quem quiser acompanhar,
estaremos partilhando também na Infinita, no Mulherio das Letras, no Toca Escrever, para que todo mundo possa acompanhar fora o YouTube. Então, muito obrigada a todos vocês, uma boa noite, um bom final de semana. E, da minha parte, a única mensagem que eu deixo: cuidem-se, protejam-se, usem máscara, distanciamento físico, que social a gente está começando a aprender outros caminhos, mas é muito importante, a atitude de cada um que vai determinar se essa pandemia vai perdurar por mais ou por menos tempo. Então, muito obrigada a todos vocês que acompanham Infinita, um abraço meu, da Júlia e do Emanuel para todos vocês, e um bom final de semana. Ana, Geórgia, a palavra é com vocês e muito obrigada. E depois não desliguem, tá? Porque depois a gente conversa um pouquinho aqui sobre o encontro do Mulherio, aqui nos bastidores. Ok. Eu quero agradecer à Infinita e dar os parabéns pelo vosso trabalho e por esta reviravolta aí, porque eu sei que hoje já estiveste em direto várias vezes e isto é cansativo. Isto é cansativo, eu sei. Mas estás aí com esse sorriso e com esse empenho, e é essa equipa fantástica que vocês formaram e o trabalho que vocês têm feito, e por isso eu estou convosco sempre, porque acredito naquilo que vocês fazem. Eu acabei de dizer há pouco que não faço fretes, portanto é isso mesmo, eu estou convosco é porque acredito naquilo que vocês fazem e orgulho-me bastante e têm ajudado muito os autores. E agradeço ter estado aqui convosco em direto, porque convosco, mesmo em off, eu vou estando sempre, e vocês sabem isso, porque às vezes aí está, não é preciso muitas palavras para saber quem é que está. Quero agradecer a todos aqueles que tiveram aqui a comentar, em especial à minha querida Graça Canhão, que já me fez ter aqui a lágrima no olho uma ou duas vezes, e eu tentei me segurar, que se eu começar a chorar não paro mais. A Graça é uma pessoa muito especial e é uma fantástica autora enquanto escritora e como ser humano também. E a todos os outros, não vou referenciar mais nomes, porque não vale a pena. A mensagem que eu deixo, aquela que a Adriana disse e que eu digo semanalmente no programa: protejam-se, cuidem de si, porque ao cuidar de si estão a cuidar dos outros, fazer tudo aquilo que a DGS nos recomenda para conseguirmos passar esta pandemia. Mas, essencialmente, pegando no início da nossa conversa, tentem perceber o que é esta pandemia para vocês, o que é que esta pandemia tem para ensinar a cada um de vós. Porque se cada um de nós for um bom aluno deste professor, o mundo vai passar a ser um lugar melhor. E todos nós queremos ser um bom aluno. Ninguém vai querer chumbar, ninguém vai querer reprovar. Ou ninguém quer ouvir a mensagem do professor e lembrar-se só 1 minuto ou 2, ou 1 hora e depois voltar a esquecê-la. Portanto, tentem pensar nisso e escrevam sobre isso, porque é muito bom os sentimentos saírem para o papel, mas mais, essencialmente, refletirem sobre isso para conseguirmos ter, de facto, a verdadeira mensagem sobre esta pandemia, nesta parte mais emocional, intelectual, filosófica, espiritual, porque todos nós, este vírus tem exatamente essa função, portanto, façam isso. E, de resto, agradeço a todos e agradeço muito, muito todo o vosso trabalho e vou tentar conhecer um bocadinho mais do que eu conheci nesta hora e meia da Geórgia Alves, porque não conheci, foi um prazer, minha querida. Bom, eu estou contemplada, só quero reforçar o convite, então, para o dia 25. Muito obrigada, Adriana, muito obrigada, Ana, a todos que estiveram com a gente aí, e dizer que eu, particularmente, tenho o privilégio de, a partir do contato com a Adriana, estar junto com Cecita Rodrigues, Adriana Minervina, Ilka Souza, também a Viviane, né, que Santa Rosa, que é uma parceira constante agora no evento da Bienal, vamos estar juntas no Espaço Cabeceira, e a Luciana André Freitas, que também vão estar aí nesse Mulherio, né? Agradecer a ideia da Maria Valéria Rezende e ao trabalho de Adriana e sua turma, né? Sua equipe, sua infinita disposição, traduzida em todos esses seres humanos maravilhosos que nos conectaram aqui. Olha, eu queria agradecer também a todas vocês pela palavra de vocês, e estaremos juntos no segundo Encontro Mulherio das Letras Portugal, dia 25, 26, 27 e 28 de setembro. Enquanto isso, acompanhe a página do evento, que todos os dias a gente está colocando as participações que estão entrando, as novidades do evento, os painéis, e na página Mulherio das Letras Portugal também,
tem o álbum dos painéis, tem o álbum das autoras participantes, e eu só posso lhe dizer para vocês duas, e a todos que nos acompanham, e a todos que fazem parte do Mulherio das Letras de Portugal e desse encontro, gratidão. Então, fiquem bem e até lá. Obrigada, gente. Muito obrigada.